pouco diferente porque é o meu jeito. Deus me fez assim, às vezes descontrair um pouco. Se por acaso isso aconteceu, eu não vou ter assunto, né? Como é uma palavra muito simples, uma palavra muito pequena, mas ela tem um significado muito grande. Ela fala de eu fraco, eu sou forte. Irmãos, e hoje eu, meditando na palavra de Deus à tarde, pesquisando algumas coisas sobre essa passagem, Deus falou ao meu coração que para nós volvermos, para que nós façamos com que o Senhor mova o seu braço, mova as suas mãos em nosso favor, não basta apenas a situação em que nós nos encontramos. Porque muitas vezes nós nos encontramos fracos, muitas vezes nós nos encontramos oprimidos, tristes, muitas vezes nos encontramos achando que Deus nos detestando e nós não temos ninguém. Mas não é isso que faz com que o Senhor mova o seu braço em nosso favor. Não é apenas isso. Não basta apenas estar passando por essa situação que eu citei, que nós vamos fazer com que o Senhor faça o milagre na nossa vida. O que faz com que o Senhor mova o seu braço em nosso favor, irmão, é a nossa fé. Depende da situação em que nós nos encontramos, o que é preciso para que o Senhor do céu os olhe e queira trabalhar em nossa favor é a nossa fé. Porque muitas vezes nós estamos ali querendo nos fazer de coitadinhos para Deus, querendo dizer que não somos nada, que somos um zero à esquerda. Mas não importa muitas vezes. O que importa é que nós passamos por essa situação, por esses momentos, é acreditar que existe um Deus que ele pode mudar a nossa história. É verdade. Amém? Não eu, eles estavam conversando com o pastor Antônio, e eles estavam me falando sobre os sonhos dele, eles estavam conversando sobre ele, contou os sonhos dele, e eu contando os meus sonhos para ele. E muitas das vezes, o pastor falou assim, várias vezes eu olho para mim, e não vejo. A circunstância em que eu me encontro, muitas vezes eu não vejo aquele desejo do meu coração, mas não vejo uma forma de conseguir realizar esse sonho dentro do meu coração. E eu falei para ele, o pastor também muitas vezes me encontro assim. Muitas vezes as circunstâncias em que eu me encontro, as circunstâncias que muitas vezes acontecem na minha vida, muitas vezes eu olho para um lado, olho para o outro e não vejo. Divido do lado, não tem o que fazer. E nós entramos na história de José. Eu falei, pastor, eu acredito que um dia José ia se comprar da mesma forma. Porque José estava naquela prisão, eu acredito que ele não estava feliz. Eu com certeza não estava feliz naquela prisão. Com certeza todos os seus sonhos estavam frustrados. Só que teve um dia que Deus decidiu que através de José naquela prisão, ele tinha fé que ele acreditava que ele tinha um Deus que poderia tirar ele daquele lugar e que poderia levantar ele. Aleluia! E muitas das vezes nós faz até sonhamos altos. Só que quando Deus ele resolve fazer aquilo, muitas vezes, irmão, Deus nos surpreende. Porque eu acredito que José ele não imaginava o que Deus ia fazer na vida dele. De um preso, ele ia virar governador da vida que eu imaginava. Eu acredito que ele também estava um dia com ele passou todo. Olhava para um lado, olhava para o outro, só tinha parede, só tinha a prisão na sua frente. E ele achava, Deus, será que um dia eu vou conseguir fazer mais tempo dele? Ele tinha uma promessa que dava ponto para ele. Não, muitas vezes, o que nos fortalece, o que nos deixa forte, é as promessas de Deus. É verdade. Aleluia. E muitas vezes nós falamos que não tem o que fazer. Mas a promessa que Deus tem na nossa vida, ela nos faz acreditar. E muitas vezes tem pessoas que não acreditam mais na promessa de Deus, infelizmente. Mas eu quero dizer, irmão, que se você perder a promessa de Deus, você morre. Se você perder a visão da promessa de Deus, você não vive. Porque você vai
É claro que muitas vezes quando já me encontrei esse fraco, ou primeiro, e Deus viu que eu estava no meu coração. Ela falava assim: em Jesus eu farei minha proeza, no combate da fé e do amor, nele tenho vigor e desejo, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará. E muitas vezes, é no momento em que nós mais precisamos entrar no encontramos dinheiro. Parece que todo mundo recebeu, nós não temos mais amigos, parece que tudo está errado na nossa vida, parece que tudo que o resto tem fazer. E muitas vezes nós perguntamos, mas por que isso não permite com que isso aconteça? Porque muitas vezes é preciso nós descer na casa do Deus, é preciso termos que quebrar, é preciso termos fazer de novo. Quando eu me lembro que, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu entrava na igreja assim, chegava na igreja, entrava na igreja assim, falando comigo, cabeça baixa, triste, envergonhado. Por quê? Por causa dos seus próprios erros. E muitas vezes, irmãos, nós procuramos encontrar erros, nós procuramos erros em tudo, mas esquecemos de jogar para frente de nós mesmos. Às vezes nós nos encontramos, não, eu sou fraco porque o homem tal falou aqui. Não, eu peguei porque eu sou fraco, porque eu sou carne, porque eu sou ser humano. Muitas vezes nós encontramos desculpas para queremos enganar a Deus. Então ninguém pode enganar a Deus. E por que eu falo que eu entrava de cabeça baixa, de vergonha na igreja? Porque eu não culpava ninguém, eu culpava Deus, eu sou culpado pelo meu Deus. Porque se eu errei, porque eu quis, porque eu decidi errar. Só que hoje, irmão, sabe como eu entro na igreja? Eu entro na igreja, falando para o Santo agradecer a Deus. Aleluia! Não vejo mais agradecer, sabe por quê? Não é porque eu não sou nada, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu sei Deus, na minha vida eu não sou nada. É porque Deus ele me quebrou, ele me levou para a casa do poder, ele me amassou, ele tirou todas as impurezas que tinha na minha vida. Mas quando ele me fez de novo, ele me levantou, ele me exaltou, ele me purificou, e por isso que eu entro na casa de Deus com a cabeça erguida. Porque um dia eu fui humilhado, um dia eu fui julgado, um dia eu fui criticado. Mas foi preciso ser quebrado porque eu não aceitei as oportunidades que Deus me deu. Porque ele não está nos oportunidades. Ele vai nos dar oportunidade, nos dá oportunidade, nos dá oportunidade, e muitas vezes nós passamos todas elas fora. E você não fica me passando para voltar na igreja, ela falou: será que alguém tem coragem de pedir para Deus para passar pelo povo? Será que alguém tem coragem de pedir para que Deus venha quebrar ele? Porque pode. Só que como aquele jogo aí, eu quero ser quebrado. Eu quero ser respeitoso, eu quero passar pelo fogo. Eu preciso passar pelo fogo. Aleluia! E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós estamos falando de colocar no seu forte. Mas muitas vezes, quando nós nos encontramos fracos, nós aceitamos a situação. Você vai na sua parte de hoje,
Eu sou fraco porque não tem o que fazer. Um dia eu estou bem, um dia eu não estou. Muitas vezes nós aceitamos essas situações. Muitas vezes nós estamos com problema nas nossas vidas. E nós aceitamos, nós nos entregamos para ela. Muitas vezes nós estamos com problema na nossa vida, como nós aceitamos. Muitas vezes nós estamos passando necessidades de carro e nós aceitamos aquela situação. Muitas vezes nós estamos enfermos e nós aceitamos aquela situação. Muitas vezes nós estamos passando por uma crise financeira terrível, mas nós assim aceitamos essa situação. Nós não temos que aceitar essa situação. Nós temos que ser eliminados. Aleluia! E qualquer coisa que isso é uma história bastante conhecida, mas é uma história que me chama a atenção. Porque ela teve aquela doença durante por 9 anos. Só que agora Deus fala que ela gastou tudo que ela tinha para ser curada. Ou seja, ela não aceitou a situação que ela tem que entrar. Se ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, é porque ela queria se curar. Ela não queria ficar daquela forma. Aleluia a Deus! Irmãos, aquela mulher foi determinada porque com tudo que ela acabou com os médicos, mesmo ela não foi curada. Mas se você quer ouvir o falar de Deus, que ela não conhecia. Eu acredito que ele estou conversando com ela, vamos Deus aí. E fala de Jesus, que ele cura, que ele faz milagres, que ele curou o cego, que ele está vindo por aí, está passando pela cidade. Ele cura o que ele se aquela mulher já tivesse aplicado a situação que ela encontrava, ela não teria ido atrás de Jesus. É verdade. Porque ela teria se entregado, mas principalmente teria entregado. Eu esperava que a morte aqui, porque eu já fiz tudo que ela tinha, mas ela também não tem a morte de Deus. Ela falou, então, sai, eu já fiz tudo que eu tinha, eu vou atrás de Jesus. Glória a Deus! Irmãos, muitas vezes, nós achamos que para nós recebermos um milagre, é preciso Deus descer do céu, Deus mover montanhas, Deus usar a pessoa para falar, não, irmão. Muitas vezes para nós recebermos um milagre, basta apenas nós tocarmos na fé de Jesus. Então, qualquer coisa que você falou, eu não preciso que Deus olhe comigo e Jesus garanta essa luz. Eu apenas preciso tocar na fé de Jesus para eu ser curado. Então, ou seja, a fé que ela não tinha, foi eu que fez com que ela fosse curada. Tem foco para o Senhor, é a nossa fé. Aleluia. É a nossa fé que nos faz, que faz com que o Senhor mostre o seu braço em nosso favor. É verdade. Não é a situação que nós estamos, mas sim a nossa fé. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher seguiu Jesus. E ela seguiu o pé de Jesus, ela tocou em Jesus e saiu. Olha só a diferença, nós tocamos Jesus com fé, e quando nós tocamos em Jesus com tocar. Porque ele tocou todas as pessoas, e todas que estavam tocando em Jesus. Aquela mulher chegou e tocou Jesus, Jesus virou e falou. Alguém tocou. É verdade. E Pedro, até falou, mestre, como o senhor fala que alguém tocou, se a multidão se aperta seu filho, ele falou, alguém tocou porque ele está no Espírito. Aleluia! Então, nós precisamos ir atrás de Jesus, mas ir com fé. Aleluia! Não é só todos de qualquer jeito, não temos só mais um. Nós vamos fazer diferença na multidão. Aleluia! Agora, quando nós estamos com fé, nós fazemos a diferença. Jesus, ele sente que tem uma pessoa que está indo atrás dele, mas está indo com fé, está indo determinado, está acreditando na sua cura, na sua busca. Glória! Então eu quero dizer para você, busque Jesus, mas busque com fé. Acredite no Senhor, que a sua oração com fé. Porque quando as pessoas falam sem fé, eu acho que não. Porque a palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! E tem um dia, irmão, um belo dia, Paulo e Paulo chega na prisão e Paulo pega e fala, filho, e agora? Nós estamos aqui na prisão, estamos fracos, fomos dominados, fomos caluniados, estamos aqui presos, estamos amarrados, estamos
Nós olhamos para o lado, olhamos para o outro, não tem saída. Olhamos para o lado do outro, mas não vemos ninguém fazendo esses carteireiros aqui. Acho que agora não dá não. Agora a gente vai lá. E o Paulo pegou a bola, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui, não tem como nós sairmos daqui, mas existe um Deus que pode nos tirar daqui. Glória a Deus! E o que vai sair, irmão? Porque Paulo explica dele assim, se encontrava naquela situação, naquela prisão, só que aquilo não foi suficiente para que Deus viesse, governo viesse tirar eles daqui. O que fez com que Deus movesse o seu braço foi a fé e o louvor que Paulo fez de fora. É verdade. Então, irmão, eu quero dizer para você, segunda vez que você se encontrar dessa forma, não pare de adorar o Senhor. Glória! Porque nada pode ficar na mão do nada, nenhuma circunstância, nem a tristeza, nem a calúnia, nem a inveja. Pode ficar na mão do não, irmão. É verdade. Eu acredito que ele, Paulo escreveu ali na prisão, eu acredito que ele começou a falar uma música. Deixa eu ver uma música aqui. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Quando o oprimido, ele te liberta. Ele é de homem e agora. Separe de você, é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Vai ficar de mata, é só isso. Vai ter que calar todo sendo vencedor. Meus filhos acorrentados, frustrados, com fome e oprimidos, mas acreditando e louvando o meu nome. Eles não, a situação que eles se encontravam não foi suficiente para que Deus pudesse encontrar e passou eles. Mas na situação que eles se encontravam, mesmo na situação que eles se encontravam, eles louvaram o Senhor. E a palavra diz que aquelas cadeias caíram e quebraram, porque as algemas de que eles estavam naquele cavalo quebraram. Meu Deus do céu. Então, como eu disse, não aceite a situação que você nos vezes encontra. Se você se encontra triste, não é normal. Ah, eu estou triste porque eu estou me caprichando. Não se entregue para a tristeza. Você pode se entregar para a tristeza da sua história. Muitas vezes, irmão, eu tenho um tempo atrás, devido a alguns problemas que aconteceram comigo, devido a muitas causas, eu cheguei e falei, não, eu não vou mais louvar a igreja, não vou mais tocar. Eu não vou mais ter uma opinião. Eu não tenho mais. Eu não consigo mais. Porque as pessoas mataram, as pessoas roubaram de mim. Só que estava perdendo eu. Eu chegava na igreja, estava no banco, não ia tocar, não ia louvar o nome do Senhor. Não tinha ninguém perdendo isso, era só eu. Era só eu que estava perdendo. Por quê? Porque eu deixei que o inimigo me parasse. Eu estava permitindo que aos poucos o inimigo me destruísse. Porque se você faz alguma coisa na igreja, se você para de fazer, você morre principalmente. Se você
Satanás foi trabalhando, quando eu fui ver, Satanás já tinha envolvido. Satanás já tinha me destruído. Por quê? Por causa da sua vida, eu falei que eu não Senhor. Então Satanás está correto. Porque eu estava lá, eu estava sem fogo, eu estava sem a posição de Deus. Então, irmão, não permita de forma nenhuma e não pare. E não pare de sonhar. Não deixe de sonhar. Não deixe de acreditar nas promessas de Deus. Porque se Ele prometeu, é porque Ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu, eu tenho certeza. O que me deve de melhor, o que vai acreditar, é a ciência de Deus. Eu creio. Porque eu sei que se Ele prometeu uma hora, quando eu nem esperar, Ele vai fazer. Porque nesse momento Ele não para. O homem pode até prometer, pode não cumprir, mas Deus não. É verdade. Ele sabe a hora certa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, e a palavra fala lá em Mateus 3:3. Buscar primeiro o reino de Deus a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. O que essa palavra fala no meu coração? Aleluia. Primeiro nós temos que fazer para que Deus venha fazer de nossa forma. Aí estava Moisés, ele iniciou o povo, de frente a uma peleja, e Moisés começou a tomar o Senhor. O Senhor perguntou: Moisés, por que não vamos aqui? Diga ao povo, Senhor. O que ele disse para essa palavra, irmão? Que Deus tomou aquele povo machado dele, Deus tomou aquele povo. Se aquele povo pegasse aquele povo, se ele não tivesse machado, se ele não tivesse acreditado, sabe que todo aquele povo teria morrido. Se ele tivesse ficado parado, todo mundo teria sido destruído no farol. Isso é verdade. Aleluia. Você falou, só o povo fez machado que quebraram e matou ele. Glória a Deus. Eu não sei o que fazer. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Nós temos que primeiro fazer a obra de Deus para que Ele vai fazer, irmão. É verdade. Eu acredito, irmão, que muitos ali naquele momento, eles se encontraram de frente para vermelho e falaram para ele: você consegue estar desacreditado. Falaram: agora é. Agora já era, porque nós estamos de frente para vermelho, não tem saída. Faraó vem furioso do exército atrás da gente agora. Só que Moisés, com a autoridade que ele tinha, ele falou: Deus olhou para nós viemos marchar. Não deixe começar a marchar. Nossa, desculpa, já colocou no céu. Eu quero pedir para que Deus fizesse naquele momento. Porque eu fico imaginando como é que foi como é que aquela pessoa que não necessitava naquele momento. De frente uma vermelha e eles vendo a água de repartir com o meio para eles passar. Oh, glória a Deus. E muitas vezes, como o que acontece? Aquele povo viu aquele milagre de Deus acontecendo. Dias depois, já estavam murmurando contra Deus. Dias depois, já tinham esquecido que foi que Deus fez na vida dele. E muitas vezes somos nós, irmão. Muitas vezes Deus faz um milagre nas nossas vidas e nós esquecemos de Deus. Muitas vezes Deus faz um milagre hoje, amanhã nós esquecemos de Deus fez. Nós temos que sempre lembrar de Deus, nós não podemos ser gratos a Deus. Tem uma pessoa que eu fiquei assim, às vezes, muito triste com ela. Eu vou dizer o nome. Teve um momento da vida dela que ela passou por um vento muito terrível. Seu esposo deixou ela sozinha, e seu filho entrou nas drogas, e ela não estava indo para a igreja. E ela começou a ir para a igreja, ela começou a buscar, começou a orar, subia a monte, descia a monte, e buscar jejuar, nunca pessoa a buscar, igual a mulher. Pedindo para Deus restaurar o casamento dela e para Deus tirar tudo dela da droga. E um dia, irmão, Deus fez o que a mulher estava pedindo. Deus trouxe o seu marido de volta para a sua casa e Deus trouxe os filhos das drogas. Agora eu te pergunto, ela continua no caminho do Senhor? Não. Ela foi, buscou o milagre, recebeu o milagre de Deus, mas aí depois ela pegou e esqueceu o que Deus fez na vida dela. Ela chorou, buscou o monte, desceu o monte, Deus abençoou, Deus abriu o monte do céu, abençoou a mulher e ela simplesmente parou.
com Deus. Não vamos esquecer de Deus aí, não vamos esquecer de nada de Deus na minha vida. Mesmo sendo pai, mesmo sendo pecador, eu não esqueço de Deus na minha vida. Então, irmãos, vamos acreditar que Deus ele chega melhor para vocês, que Deus ele vai, se nada certa, é como nós temos menos esperar que Deus vai para nossas vidas. E como eu disse, o José, ele compreendeu, ele vai estar em si, Deus ia fazer algo na vida dele. Mas ele não imaginaria que seria tanto, que seria a porção de Deus para a vida dele. E assim vamos fazer as nossas vidas. Por exemplo, eu tenho um sonho, você tem um sonho. Quando Deus ele resolver, comer as bolsas da cruz, você levar um favor, vai ser muito mais além do que a gente imagina. Vai ser muito mais além do que a gente pensa. Vai ser muito mais além do que a gente pode imaginar. Por isso que ele fica um prato que eu sou forte. Aleluia, Deus. Porque a palavra fala, Jesus é a nossa fortaleza. Aleluia. Você traga o diabo. Você não sabe quem colocar nós somos fracos, nós somos derrotados. Quem vai querer derrotar é ele. Porque ele não tem mais jeito, mas nós temos. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Satanás ele não tem mais salvação, ele não tem mais jeito. Ele só está esperando a vida chegar no dia dele, porque ele não tem só. Ele quer levar alguma coisa da com ele. Irmão, que hoje Satanás ele tem entrado com uma forma muito grande por meio das igrejas. Através da internet, através da novela. Muitas vezes nós estamos não, esse pregador fanático, dizendo que novela isso, que novela aquilo. O dia que eu estava vendo a pregação e o pregador ele explicou o significado de novela, eu achei muito interessante aqui. Ele falou, pega a novela e separa. Nó e vela. O que significa? Para quem você dá o nó? Para você amarrar alguma coisa. E para quem você usa novela? Para você tentar se visualizar. Então é isso que a novela faz. Como é que uma novela não para você ver o que acontece? Você vai querer saber o que está acontecendo no dia, o que está acontecendo no dia por aí mais. Você trabalha lá no Supremo Tribunal Federal. E esse dia, a lei do casamento homossexual foi aprovada. E aqui você falou para o seu filho, a minha vida está perto. A minha vida está perto. Porque você está aprovando o casamento homossexual. E vai você ir para fora para você ver o que acontece. Você apoia, você vai dizer, não pode falar, você não pode dar de conta. Ou tudo se tornou normal. Mas o Deus, ele não mudou. A sua não pode mudar, mas Deus não. Então nós não podemos nos conformar com esse mundo, não, irmão. Nós temos que falar